Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero convidar os amados e queridos irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios. Começar a nossa celebração com a mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Todos encontraram? Amém? Tem umas folhas rolando ainda aí. O amém está meio incompleto. Efésios capítulo 1. Efésios é uma carta muito rica, tem muita coisa para se falar e cada verso aqui dá quase 6 meses de pregação. Mas eu quero compartilhar só o verso 4 com vocês, para a gente dar início. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. No decorrer dessa semana, uma das perguntas que nós compartilhamos e refletimos foi: por que é importante conhecer a vontade de Deus? Né? Por que é importante a gente conhecer a vontade de Deus? Porque Deus tem para nós uma vida de santidade, de retidão. Deus tem para nós algo que a gente jamais pode imaginar. Nós passamos às vezes uma vida inteira nessa terra buscando o amor das pessoas, né? Porque fulano não me ama, porque não sei quem não me ama e tal. Sofremos, choramos em busca de um amor que preencha algo vazio que existe em nós. E continuamente a gente continua se decepcionando, constantemente, né? Nós continuamos nos decepcionando, porque nenhum ser humano pode preencher o vazio que existe no nosso coração, essa carência do nosso coração, que é a carência do amor de Deus. Ser amado por Deus é ser amado incondicionalmente. É um amor que nós não temos como explicar. Porque muitas vezes a gente para e observa: se eu não fosse eu, será que eu me amaria? Você já parou para pensar nisso? Se você não fosse você, será que você amaria você mesmo? Como você é, com os seus pensamentos, com as suas chatices e tudo mais? Se você fosse um outro, você amaria você mesmo? Não. Né? Muitas vezes a gente fala que não. Mas Deus nos ama. E Ele nos ama conhecendo o pior que existe em nós. Essa é a grande questão. Porque a gente corre no mundo atrás de amores em que nós falamos: porque fulano, se você fizer isso, eu amo você. Se você se comportar direitinho, se você for obediente, se você, seguir por esse caminho, for uma pessoa boa, correta, justa, a gente põe um monte de condições para poder doar o nosso amor a alguém, estender o nosso amor a alguém. A palavra do Senhor nos diz que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Ele não começou a amar a gente porque a gente começou a fazer as coisas certas. Ele não começou a nos amar porque em um momento da vida nós falamos: eu vou entregar minha vida para Deus. Não. Antes de criar o mundo, Ele já nos amou. O amor de Deus por nós vem da eternidade. E o fato de Deus nos amar, Ele também nos escolhe. Diante de um mundo inteiro, Ele nos escolhe para estarmos num lugar como esse, ouvindo essa mensagem, para a gente ter consciência e ciência de que Ele nos amou e Ele nos escolheu. Ele nos separou para quê? Só para ser bonitinho e falar que você é crente? Não. Ele te separou para você ser exemplo. Exemplo de vida de santidade, exemplo de vida de integridade, onde as pessoas têm que olhar para você e não ter do que te acusar.
Ah, pastor, mas eu não tenho como ser isso, eu não sei nem como é que faz. É verdade, eu também não. Mas a gente tem um exemplo, e o exemplo é Cristo. Então, para ter uma vida de santidade e de integridade, eu preciso olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo. É nele, é nos passos dele que eu tenho que firmar os meus passos. É nessa palavra, é conhecendo a vontade de Deus, que nós erramos menos. É conhecendo a vontade de Deus que os nossos passos não vacilam. É conhecendo a vontade de Deus que eu encontro esperança para a minha alma. É conhecendo a vontade de Deus que eu encontro alegria para viver um dia de cada vez. É conhecendo a vontade de Deus que eu encontro forças para enfrentar as batalhas do dia a dia. Então que você possa ter essa certeza no seu coração, porque a gente às vezes ouve tanta coisa, né? Em termos de evangelho, de prosperidade, de conquista, disso, daquilo outro. Mas o essencial do evangelho está aqui. Antes de criar o mundo, Deus nos amou e Ele nos escolheu para vivermos uma vida de santidade e de integridade. Isso é para cada um de nós, que nós possamos tomar posse dessa palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Quero te convidar a orar e acolher no seu coração essa palavra, para a gente começar esse momento de celebração. Bendito e eterno Deus, louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de poder louvar o Teu nome, de poder louvar os feitos do Senhor nas nossas vidas no decorrer de uma semana, de uma vida inteira, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por saber que somos amados e escolhidos pelo Senhor para a santidade, para a integridade e para glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por restaurar o Teu Espírito Santo em nós nessa manhã e nos dar o privilégio, Senhor, de viver mais um dia para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão, de celebração, que o Teu Espírito Santo nos conduza àquilo que o Senhor tem como propósito às nossas vidas e que possamos cantar louvores ao Senhor não com os nossos lábios apenas, mas com toda a nossa alma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Provérbios 4, a partir do 23, que é: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe bem para a frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E, irmãos, pensando sobre isso, de guardar o seu coração, como anda o seu coração nesse momento? Porque a gente tem diversas coisas na semana, na vida, que vai acontecendo, e muitas vezes na caminhada nosso coração acaba olhando para onde não devia. A gente não está com os olhos focados no Senhor, no nosso modelo, assim como o pastor falou, para conhecer o Senhor. E muitas vezes a gente olha e fala: beleza, mas eu estou seguindo a vida cristã, estou tentando, mas nosso coração está distante do Senhor. E muitas vezes a gente, igual esse primeiro louvor que a gente cantou ele agora, às vezes é uma canção que sai da boca para fora, não é algo que realmente a gente tem no nosso coração, de que ao Senhor agora, porque dele, por ele são todas as coisas. A gente às vezes fala, mas da boca para fora, por quê? Porque o meu coração não está voltado para o Senhor, meu coração não está olhando para onde deveria, ele não está guardado como deveria. E essa próxima música é uma música já que a gente canta várias vezes aqui na igreja, mas canta pensando no sacrifício de Jesus naquela cruz, naquilo que ele fez, para que o seu coração, aonde quer que ele esteja olhando, ele se volte ao Senhor e que ele seja quebrantado realmente por esse Deus que entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Amém?
Senhor, irmãos? Amém. Amém. O que você traz para o seu coração quando você pensa em dízimo e oferta? O que vem na sua cabeça? Vou dizer para vocês que normalmente quando vem meu salário é tipo um alerta na minha cabeça. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa, né? Eu penso muito. Chegou, a minha primeira coisa que eu penso é assim: eu não vou mexer nesse dinheiro, eu não posso mexer nesse dinheiro enquanto eu não der o meu dízimo. Mas por quê? Eu fiquei pensando justamente nisso. O porquê que a gente dá dízimo? Por que você dá o dízimo? Por que daqui a pouco você, por exemplo, vai se levantar, trazer a sua oferta até o gasofilácio? Por quê? Qual é a motivação do seu coração? Lá em Mateus 6, uma passagem, no versículo 1 mesmo, ele diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. E no versículo 3 ele vem dizer: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que o seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Essa passagem vem falar sobre a questão de dar esmolas aos pobres, né? Porque antigamente os fariseus eles tinham muito dessa questão. Olha, gente, estou dando esmola para essa pessoa. E eles davam e todo mundo via e, nossa, como essa pessoa é espiritual. Caramba, como essa pessoa é generosa. E por tantas vezes, essa é a própria recompensa deles. É o que Jesus vem trazer. O coração deles não estava naquilo. A intenção deles era ser visto, não ofertar, não ajudar. E qual é a sua intenção quando você pensa em oferta? Às vezes a gente levanta, porque está todo mundo levantando, está todo mundo levando alguma coisa. Acho que nem se eu for levar o envelope vazio, só para não ficar feio, né? O pessoal vai olhar que eu não levantei, que eu não fui. Essa é a motivação certa? Essa é a forma certa de se dar oferta? Então, qual é a forma certa de se dar oferta? Não é... Oi? Porque o que a gente tem é de Deus, né? Muito bom, exatamente. O que nós temos não é nosso, foi Deus que nos deu. A primeira música que a gente cantou é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, porque dele veio o seu dinheiro. Porque seria para ele que nós vivemos da melhor forma possível, buscando viver com integridade, como foi dito no início. Então, o que você tem não é seu. E se você for dar, não dê para que outros vejam você dando. O seu coração e o meu coração precisam principalmente saber o porquê nós ofertamos. É um reconhecimento de que, olha, não é esforço nenhum meu que vai me fazer ter dinheiro amanhã, por exemplo. Gente, tem tanta coisa que pode acontecer que você não faz ideia. Tanto que no capítulo seguinte, no mesmo capítulo, só que no versículo 25, ele vem falar sobre as ansiedades da vida, que a gente já conhece bastante, né? Do versículo que fala que Deus mantém os lírios do campo melhor do que na glória de Salomão. Então, se Ele cuida das aves, se Ele cuida das plantas, por que não cuidaria de nós? Então, não é esse dinheiro que vai fazer com que, a minha vida vai mudar por causa disso. Gente, o nosso coração precisa estar verdadeiramente em Deus. Reconhecer que é dele que vem o seu sustento. Reconhecer que é dele que veio o seu dinheiro, o seu rendimento, aquilo que você tem. E reconhecer que é para ele que nós damos. Não é para as pessoas que estão vendo. Se o seu coração está alinhado com isso, se o seu coração se lembra disso, todas as vezes que você vem trazer oferta, todo domingo a gente traz uma palavra. Talvez nem fosse necessário. Às vezes perguntam, meu pai até falou que às vezes já perguntaram para ele: poxa, mas falam disso todo domingo. Não era necessário, mas a gente traz para relembrar o nosso coração do porquê nós ofertamos. Que não é para que os outros vejam, não é para que eu quero ter paz no meu coração, Não é por esse motivo que nós fazemos isso.
O motivo certo, a dedicação certa é uma verdadeira entrega. No momento em que nós viemos aqui louvar, você não veio colocar diante do Senhor as suas orações? Você não veio colocar diante do Senhor os seus medos, as suas preocupações, o seu louvor? Coloque diante dele a sua oferta, diante dele, não de nós que estamos olhando. Então, que os nossos corações possam estar alinhados com a vontade do Senhor, para que a gente possa fazer aquilo que Deus nos dá a oportunidade de fazer com a motivação correta. Não louvar por louvar, não dar oferta para que seja visto, não ficar no culto durante a pregação para não me questionarem depois porque eu não vim. Ter a motivação correta no coração. Os irmãos entendem isso? Amém? Então eu peço para que se levantem para que a gente ore. Senhor Deus eterno Pai, viemos até a Tua presença, Deus, pensativos. Ao menos eu, pelo menos. Eu venho te pedir, Senhor, que primeiramente o Senhor me perdoe. Por tantas vezes eu oferto sem nem me lembrar do porquê. Sem me lembrar de qual é o motivo. Sem me lembrar de verdadeiramente que é porque o Senhor me sustenta. É porque é de Ti que vem tudo o que eu preciso. E é porque eu creio que não vai me faltar, mesmo eu entregando aquilo que o Senhor já me deu. Senhor, que o meu coração venha se alinhar com a Tua presença, com a Tua vontade. Me ajuda, Senhor, a sempre me lembrar do porquê que eu oferto. Qual é o motivo real pelo qual eu desejo devolver ao Senhor aquilo que o Senhor tem me dado. Que o meu coração, que as minhas mãos, que a minha vida, Senhor, seja para Ti. E não para que as pessoas vejam e deem seus elogios, Senhor. Que verdadeiramente eu esteja buscando a Tua presença e dê o meu melhor diante de Ti. Eu oro assim por toda a igreja, Senhor, pedindo que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo e nos guie para o caminho correto. Permita que os nossos corações estejam bem direcionados diante da Tua presença, para que a nossa oferta seja verdadeira e agradável perante a Tua presença, Pai. Essa é a oração do nosso coração, em nome de Jesus, meu Deus do céu. Amém. Os irmãos podem trazer as ofertas até o gasofilaço, enquanto nós cantamos a próxima música. Yeah.
Calma, vai ser a próxima. Vai, tudo certo. Irmãos, e olhando para Cristo, quando a gente está com o nosso coração voltado para Ele, é que o louvor começa a se tornar algo realmente verdadeiro em nós. É onde a gente olha e fala: és tu a única razão da minha adoração, realmente. Não é algo que eu falo da boca para fora, mas é algo que vem do meu coração. Porque é só quando o meu coração está voltado para o Senhor e quando eu fico cada vez mais preenchido do Senhor, é que eu começo a louvar realmente de coração a Ele, falando que só Ele é a razão da minha adoração. E que essa possa ser nossa oração, para que o Senhor faça com que as canções que a gente cante sejam algo do coração, não algo que a gente só fale da boca para fora. Amém?
coração, não palavras só por falar, mas sim vindas do coração, Senhor. Que em tudo o teu nome possa ser glorificado através de nós e em nós, Deus. Pai, que o Senhor continue a falar com a igreja dessa manhã, que o Senhor fale ao coração do pregador e que possamos estar com o coração aberto para escutar a tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu precioso e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Você já teve timidez para pregar a palavra? Em algum momento, para alguém ou para um grupo de pessoas, a sua timidez de repente já impediu você de ministrar a palavra para alguém, de anunciar as boas novas? Você já se sentiu desanimado na vida cristã? Em algum momento em que você está na caminhada e você começa a olhar as circunstâncias, ouvir o que as pessoas estão dizendo, ver a postura de alguns, esperar alguma coisa, ter uma expectativa de que algo aconteça e ela acontece ao contrário do que você esperava? Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve as suas expectativas frustradas? Quem nunca teve medo de pregar a palavra e anunciá-la para qualquer pessoa? Em algum momento, talvez você, pastor, há alguns anos atrás eu tive, mas hoje não, mas você já teve. Você já sentiu esse receio? Mas e se eu falar, o que vão pensar? Como é que a pessoa vai receber essa palavra? E aí muitas vezes, por timidez, por receio, você se cala. Por circunstâncias complicadas da vida, você se sente desanimado. E em alguns momentos você até perde de vista o chamado que Deus tem para você. Quem nunca foi traído, enganado? Quem nunca se decepcionou com alguém que estava caminhando e de repente abandonou? Quem nunca, né? É diante desse cenário que eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Dentro disso tudo que nós falamos, nós vamos fazer uma leitura aqui do capítulo 1 inteiro, ok? E depois a gente vai pensar algumas coisas para destacar e refletir. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graças, misericórdia e paz. Dou graças a Deus por você, ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você a mesma fé continua firme. Por isso, quero relembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, ou equilíbrio em algumas traduções. Portanto,
jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto a sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua glória por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fíngelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem o quanto ele me ajudou em Éfeso. Carta linda. A vida cristã, irmãos, ela é a vida, né? A vida é uma grande aventura. A gente fala vida cristã, mas na realidade não existe vida cristã. Existe vida. Cristã é a forma como nós vivemos essa vida, né? Então, quando a gente fala dessa vida, a vida em si é uma grande aventura. E à medida que nós vamos vivendo e convivendo com pessoas, nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas. Nós, como eu falei, né, em alguns momentos nos abatemos, nos entristecemos, nos frustramos, nos decepcionamos, perdemos de vista o caminho que estávamos trilhando e de repente começamos a andar por caminhos tortos. Por isso que a vida cristã, a forma de viver a vida como uma forma cristã, ela é de certa forma difícil e especial, porque muitas coisas acontecem, né? Essa é uma carta, irmãos, que se a gente fizer uma leitura rápida, sem parar para refletir no contexto e nos detalhes dessa carta, talvez não diga tanto, talvez não nos toque tanto o coração. Mas nessa nossa caminhada da vida, quando as coisas estão difíceis, nós precisamos de pessoas conosco. Nós precisamos de gente que nos ajude na caminhada, que nos abra os olhos, que nos chame a atenção e que nos exorte. Timóteo era um rapaz jovem, aproximadamente 30 anos ali mais ou menos, por volta de uns 30 anos. Paulo, já um senhor de idade, no fim da sua trajetória cristã. Paulo escreve essa carta, para variar, dentro de uma prisão. Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve na prisão de Roma, nos seus últimos dias de vida, pronto já para ser derramado como uma oferta ao Senhor. Mas mesmo nos seus últimos dias de vida, mesmo estando diante da morte, Paulo não se esquecia de encorajar aqueles que dariam continuidade ao Evangelho sendo ministrado na vida de outras pessoas. Paulo, mesmo estando diante da morte, não se esqueceu de que ele ainda tinha um compromisso de fortalecer aquele que ele chama como seu filho na fé, Timóteo. E por que Paulo
perto da morte, tinha que fortalecer um rapaz de 30 anos, com quem ele caminhou, ensinou e deixou responsável por algumas questões. Porque Timóteo tinha algumas inseguranças na sua vida. Timóteo era extremamente tímido. E aí você pensa um cara extremamente tímido, tendo que ministrar a palavra a pessoas com muito mais idade do que ele. Lembrando que no judaísmo, os jovens têm que ter um respeito muito grande pelos idosos. De forma muito dificilmente você vai ver um jovem contrariando um idoso. Por quê? Porque ele respeita a experiência de vida daquele idoso. Mas quando se trata do Evangelho, muitos idosos também precisam ser corrigidos nas suas trajetórias. Porque nunca é tarde demais para se aprender ou reaprender o caminho do Senhor. E quando um jovem tem que orientar um mais velho, nessa cultura principalmente era uma situação muito delicada. Tinha que se escolher muito bem as palavras, a forma, o jeito de se falar com esses idosos. E Timóteo tinha esse receio. E como que você vai pregar um evangelho de vitória, sendo que um dos grandes ícones, um dos grandes apóstolos do Senhor estava preso, prestes a morrer? Pedro já tinha morrido. E aí ele vai falar de um Cristo que morreu, que ressuscitou e que nós devemos segui-lo, buscá-lo e viver para Ele, porque nós vamos alcançar vitórias, conquistas, mas espera aí, o Paulo está pronto para perder a cabeça, o Pedro já foi crucificado. Como é que eu falo isso para um monte de gente que ainda está chegando à igreja? Você já parou para pensar na situação do Timóteo? Ele estava assumindo o pastorado de uma igreja, em que ele precisava ministrar essas coisas, mas o cenário ao redor mostrava outra. Os cristãos estavam sendo perseguidos, e quando eu falo perseguido, às vezes a gente hoje fala, né? Ah, pastor, estão me perseguindo no trabalho, estão me perseguindo na escola, estão me perseguindo no bairro. Você não sabe o que é perseguir, se você acha que você está sendo perseguido. Ser perseguido, irmãos, é o fato de você ser cristão ser uma sentença de morte. Ah, eu sou cristão. Ok, você está condenado à morte. Aí o tipo de morte vai ser variado, porque nessa época aqui, o Nero dominava tudo. E aí os postes que a gente vê hoje de iluminação, na época eram cruzes com cristãos incendiados para iluminar as ruas. Hoje a gente vê os postes com iluminação bonitinha, né? Você imagina você passar por uma rua onde tem várias cruzes. Em cada cruz tem um cristão, cheio de piche e incendiado para iluminar o caminho que você vai trilhar. Essas pessoas que falavam, eu sou cristão, eram condenadas à morte dentro do Coliseu por gladiadores, eram condenados aos trabalhos forçados, perdiam seus membros do corpo e também perdiam membros da família, só por dizer que era cristão. Eram mortos à espada, nas fogueiras e das mais diversas formas que você pode pensar. Isso é ser perseguido. Agora, uma pessoa pegar no seu pé por causa disso, isso daí não é ser perseguido, isso é implicância. Isso são coisas pequenas que não dá para comparar com o que realmente é ser perseguido pelo nome de Cristo. E Timóteo estava vivendo isso. Como que eu vou pregar para as pessoas seguirem Jesus, se o fato de seguir Jesus é uma sentença de morte? Como que eu vou falar sobre esse Cristo à medida que eu falo que Ele venceu todas as coisas? A gente vê as pessoas que seguem Ele passando pelas mesmas coisas: crucificação, morte, esquartejamento e por aí afora. Vocês colocam no lugar do Timóteo. Aí a gente precisa entender um pouquinho essas questões, né? Essa dificuldade, essa resistência dele, esse medo. E outra, o meu mestre, aquele que me ensinou todas as coisas do Evangelho, aquele com quem eu caminhei por vários anos, que fundamos igrejas em toda a Ásia, as 7 igrejas da Ásia, que são descritas lá em Apocalipse, foram fundadas pelo apóstolo Paulo com a ajuda de Tito e Timóteo.
e entre outros cristãos que estavam ajudando. Aí agora, o meu mestre foi acusado de incendiar Roma. Está pronto para ser cortado a cabeça fora. Como é que eu vou falar? Como que eu me porto? Será que é real? Será que é verdade tudo que estão falando de Paulo? Será que realmente Paulo, sei lá, num momento de ímpeto fora do normal, ele resolveu botar fogo em Roma? Na realidade, a história diz que não foi Paulo, foi o Nero, que botou fogo em Roma para buscar inspiração para escrever os poemas horríveis que ele escrevia. Mas o Nero não ia assumir a culpa de ter botado fogo em 11 cidades. Então ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos, conduzido principalmente pelo apóstolo Paulo. E aí eu olho para esse texto. O Paulo preso e o Timóteo receoso pelo contexto, pela circunstância, pela situação em que Paulo se encontrava e pela situação em que ele se encontrava. E aí Paulo escreve essa carta para o Timóteo. E dentro dessa carta que nós lemos, Paulo começa primeiro se apresentando e agradecendo a Deus pela vida do Timóteo, que para ele era um filho na fé. E aí, quando nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, quando as coisas parecem ruir ao nosso redor, quando aquilo que a gente acredita parece que tudo está dizendo o contrário, quando o nosso ânimo é abatido e a gente meio que perde a esperança ou perde a alegria de fazer as coisas, a gente precisa de alguém que nos ajude a olhar de volta para o caminho. E Paulo faz isso, mesmo que por carta. Paulo escreve uma carta para relembrar a formação espiritual desse rapaz chamado Timóteo. No momento de dificuldade, meu amado, minha amada irmã, lembra de quem você é, de onde você saiu e tudo que você passou para chegar até onde você está. Porque às vezes a gente se esquece de tudo que a gente viveu. E Paulo faz isso com Timóteo. Ele começa, relembrando as questões familiares dele. Olha, eu me lembro da fé sincera que a sua avó tinha e também da sua mãe, Lloyd e Eunice. E essa mesma fé sincera eu vi crescendo no seu coração enquanto estávamos juntos. Eu me lembro das suas lágrimas enquanto estávamos juntos ali, lutando pelo Evangelho, pelo estabelecimento das igrejas, pelo fortalecimento das pessoas. Lembra de quantas vezes nós choramos juntos? De quantas orações nós agradecemos ao Senhor? E quando eu me lembro disso, Timóteo, eu agradeço ao Senhor nas minhas orações noite e dia. Paulo era um homem de oração, noite e dia, e por isso ele sempre nos orienta, orar sem cessar. E nas suas orações não se esqueça das pessoas que precisam ser fortalecidas. Paulo vai relembrando essa formação espiritual do Timóteo que começou na sua família. E o pai do Timóteo, ele era grego, ele não era judeu. E a educação dos filhos naquela época era responsabilidade do pai. Mas tanto a avó quanto a mãe assumiram a responsabilidade de conduzir Timóteo nos caminhos do Senhor. E a mesma fé sincera que elas tinham pelo Senhor, elas foram sendo transmitidas, confiadas. Lloyd confiou a Eunice, que confiou a Timóteo, e essa fé sincera crescia no coração de Timóteo. É muito importante na nossa formação espiritual, o auxílio da família. Orar em família com os pais, orar com os filhos, orar entre os cônjuges. Essa oração é muito importante, uns pelos outros e uns com os outros. Porque às vezes a gente ora pelo fulano, pelo beltrano, ora pelo filho, mas não ora com ele. Ora pelo cônjuge, mas não ora com ele. E é importante essa oração. Fortalece os vínculos familiares
e também fortalece o Espírito Santo em nós, nos ajuda na caminhada cristã. E aí às vezes a gente fala assim, mas o pai não é cristão, ou a mãe não é cristã. Ok, mas tem alguém que ensine a palavra. Pastor, mas não tem ninguém lá em casa que foi cristão, eu vivi uma vida sem conhecer Jesus, mas no meio do caminho o Senhor muitas vezes apresenta pais espirituais. Timóteo era um filho espiritual de Paulo. Apesar de Timóteo não ter tido um pai judeu, mas grego, Paulo era a referência para Timóteo, a referência espiritual. Muitas vezes na igreja nós temos muitos filhos pródigos e muitos filhos mais velhos, mas a gente sente às vezes muita falta de pais espirituais dentro da igreja, que acolham, que instruam, que orientem, que caminhem juntos, que exortem. E isso é necessário. Essa formação espiritual, Paulo traz à mente, lembra a Timóteo, lembra da sua família. Você recebeu a semente da fé já na sua família e continuou crescendo. E à medida que você foi crescendo, o Senhor me permitiu ser um pai espiritual para você, alguém para estar orientando, exortando e caminhando contigo nos momentos difíceis. Mas você não pode perder também de vista que você recebeu dons de Deus. E Paulo fala para ele aqui, aviva o dom que você recebeu de Deus. Verso 6, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Nós sabemos, irmãos, que todos nós temos dons, mais de um com certeza, mas no mínimo um. E o que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Será que você está deixando esse dom se apagar, morrer? Timóteo, infelizmente, estava deixando o dom que Deus havia lhe dado enfraquecer na sua chama. Então Paulo fala, aviva o dom que Deus lhe deu. Não deixa isso morrer. Não foi em vão que eu impus as minhas mãos sobre você e lhe dei autoridade. Não foi em vão que você foi chamado, que você recebeu dom. Não deixa isso se perder, não joga fora os dons, as habilidades, a competência que Deus te deu para fazer determinadas coisas. Busque no Senhor se fortalecer e tenha disciplina. Tenha disciplina. Porque um campeão, ele só é campeão porque ele teve disciplina na sua vida para se alimentar, para se exercitar, para dormir, para acordar. Ele teve que cuidar muito bem da sua vida, da sua saúde para alcançar o pódio. Então tenha disciplina, por quê? Verso 7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Como é que você tem vivido a vida, Timóteo? Deus não te deu um espírito para você viver covarde, com medo das pessoas, com medo de ministrar a palavra. Você não foi chamado para ficar com a boquinha calada, sentado no banco, só ouvindo, e não abrir a boca e compartilhar o dom da vida que Deus deu a você. Deus não colocou em você um espírito de covardia, mas Ele colocou em você o Espírito Santo. Um espírito que gera em nós poder, amor e autocontrole, equilíbrio. Poder não para fazer o que você quer, não para ser superior às pessoas, mas poder para servir. O Espírito Santo em nós é o poder do serviço em ação. Nós temos o Espírito não é para nos vangloriar, mas é para servir. A quem, pastor? A todos que passam por necessidade, a todos que precisam de ajuda. O amor é uma escolha que nós fazemos. E nós vimos na semana passada que quando nós somos tomados pelo poder do serviço, da compaixão, o amor é uma decisão que nós tomamos e essa decisão vai gerar em nós alguma coisa. Em Cristo, quando Cristo decide o amar,
a cada um de nós, e a palavra em Éfeso, lá no começo que nós lemos, diz que Ele nos amou desde antes da criação do mundo. Então, quando Ele nos amou, o coração dele foi tomado de compaixão. E à medida que o coração de Cristo é tomado de compaixão, Ele vem ao nosso encontro. Ele fala conosco, Ele se manifesta de N formas. Na palavra, no abraço de um irmão, numa palavra que o irmão ou a irmã fala, numa situação que estava adversa e Ele permite que as coisas mudem do dia para a noite. São formas como Deus age em sua compaixão e seu cuidado. Quando você acha que está sozinho, você não está sozinho, Ele está contigo, Ele está te fortalecendo. São as formas do amor se manifestando em nós. E à medida que o amor se manifesta em nós, nós temos que ter autocontrole, equilíbrio, domínio próprio, que é um fruto do Espírito crescendo em nós. Porque nós não estamos apenas para viver esta vida, mas para conviver com pessoas. E conviver com pessoas é uma arte. Porque pessoas pensam de formas diferentes, cada um tem um gosto, tem uma vontade, tem um desejo. E a gente precisa colocar tudo isso debaixo da cruz de Cristo, aos pés do Senhor. Para que não seja a minha vontade, o meu desejo, mas que seja aquilo que Cristo nos orienta. Não dá para ser mimimi no reino de Deus. Se você vai servir ao Senhor com mimimi, não dá certo. Ah, isso aqui eu não faço porque eu tenho nojinho. Ah, isso aqui eu não faço porque eu não gosto de fulano. Você não está pronto ainda para servir. O Espírito Santo ainda não está em você, não é possível. Ah, pastor, eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar. Eu vou falar que uma das minhas restrições em ser pastor era ter que pregar a palavra. Nunca gostei de falar em público. Nunca gostei. Mas o Espírito que habita em mim não é o espírito de covardia, para me calar diante da palavra que eu recebo. Então eu tenho que abrir a minha boca. Jeremias tentou se calar diante das dificuldades. Paulo, em alguns momentos, também pensou: eu não vou pregar mais não, porque o negócio está ficando tenso. Mas quando eles escolheram se calar, era como se os ossos ficassem em chamas dentro deles. Porque não dá para conter o poder do Espírito Santo em nós, ele precisa ser anunciado, as pessoas precisam saber das boas novas. Então Paulo começa relembrando Timóteo da sua formação espiritual. À medida que ele teve uma família que o conduziu, à medida que Deus preparou um pai espiritual para ele, à medida que Deus deu dons a Timóteo e a disciplina que ele precisa ter no seu próprio coração. Não foi falado aqui, de Provérbios, lá de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Guarda o teu coração, tenha disciplina de guardar o teu coração. E o dom que Deus te deu, Timóteo. Mas à medida que nós vamos caminhando, irmãos, algumas coisas acontecem, parece que para nos derrubar, Poxa vida, o meu mestre está preso. Todos da Ásia o abandonaram. Inclusive os dois, Fígelo e Hermógenes, que provavelmente foram os líderes de uma rebelião que abandonaram Paulo. Enquanto Paulo estava preso, nenhum desses que estavam com ele foram lá para testemunhar a favor de Paulo. Como pregar para uma igreja diante dessa questão? Paulo lembra a Timóteo que Timóteo, assim como eu, assim como cada um de vocês, nós temos um chamado. E o chamado cristão não é para você andar com o carro do ano, nem ter a casa maior ou fazer viagem todo mês. O chamado cristão é para sofrimento, irmãos. É para anunciar as boas novas e sofrer. Paulo chama o Timóteo aqui, ele chama ele a esse sofrimento. Não se envergonhe,
É a primeira coisa que ele fala: não se envergonhe do Senhor e nem de mim. Pregar o Evangelho pode trazer vergonha para a sua vida, diante das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes você fala: não vou falar não, porque vai que alguém fala isso, alguém fala aquilo e tal. O seu chamado, irmãos, às vezes é para ser rejeitado, é para ser envergonhado pelo nome de Cristo. E não é só isso, mas tem aí a continuidade, o verso 8, na parte B: com a força que Deus lhe dá, esteja pronto a sofrer comigo por causa das boas novas. Se prepara, Timóteo, para sofrer comigo. Eu estou preso, mas o Evangelho está livre. O Evangelho nunca esteve preso. E ele está livre para continuar através dos seus lábios e do seu coração, meu filho. Então continua. Prega a palavra, não tenha vergonha não do Senhor. E não fique com vergonha de mim não, porque eu estou preso. Porque eu estou preso por quê? Porque eu anunciei as boas novas. O verso 12 diz isso. É por isso que eu estou sofrendo assim. Então, quando você estiver ruim, as coisas estiverem todas complicadas, lembra da sua trajetória, da sua formação espiritual. Lembra que você foi chamado não para viver o melhor deste mundo, mas para viver e conviver. E na medida que a gente vive a vida, nós sofremos, nos alegramos, tudo faz parte. Mas o chamado primário é para sofrimento, rejeição, para que as pessoas às vezes sintam vergonha de você, porque você está permanecendo fiel àquilo que você aprendeu. Pastor, mas eu não aguento, eu não tenho força para isso. É verdade, eu também não. Mas a base para a nossa força é a obra do Espírito Santo, de Cristo e do Evangelho. Que a palavra diz isso para nós. O que é que nos fortalece? O que é que nos mantém firmes? Poxa, é verdade, o Senhor me deu uma formação espiritual, o Senhor me conduziu até aqui, agora eu preciso decidir o que eu vou fazer com isso. Eu preciso trazer à minha memória o meu chamado. O meu chamado passa pelo sofrimento. Por que passa pelo sofrimento? Porque é muito difícil, muito doloroso você ver pessoas que você ama renegando Jesus. É complicado você ministrar a palavra e as pessoas dizerem: eu não quero esse Cristo aí não. Esse Cristo aí que morreu numa cruz, como é que eu posso seguir um Deus desse? O que fundamenta, o que nos mantém firmes para completar e para seguir o nosso chamado é a obra que o Espírito Santo fez e faz em nós. A palavra fala para nós o quê? Verso 9: foi Deus que te salvou, foi Ele que te chamou para uma vida santa, não por mérito, não é porque você merece, porque você é bonitinho, porque você é isso, não. Foi Deus quem te salvou, foi Deus quem te chamou, e não é mérito nenhum seu, mas isso já estava no plano dele desde a eternidade, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Deus tem um plano para nós. Ele nos salvou desde a eternidade, irmãos. E a salvação, resumidamente, passa por uma justificação, por uma santificação, uma glorificação. Nós estamos num processo, uma boa parte de nós, no processo de santificação. Uma vez que fomos justificados em Cristo Jesus, quando Ele morre na cruz pelos nossos pecados, nós somos justificados. E à medida que nós vivemos a vida, conhecer a vontade de Deus vai nos santificando contra o poder do pecado que quer agir em nós constantemente. E quando não estivermos mais aqui, mas com o Senhor, teremos um corpo glorificado pela eternidade, sem a presença do pecado. Ele nos escolheu. Ah, mas Ele escolheu porque um é louro, porque o outro é moreno, porque o outro... Não, Ele nos escolheu porque é favor imerecido. Não é por mérito nenhum. Não é nada que você fez. Não tem nada que você tenha feito na sua vida que Deus fala: ah, esse aqui merece ser salvo. Essa aqui merece ser salvo. Não. Você é um pecador, uma pecadora, condenada ao inferno. Nós todos somos.
Nenhum de nós merecia ser amado, mas Ele nos amou incondicionalmente. O amor de Deus por nós não depende de quem nós somos ou do que nós fazemos. Depende do que Cristo fez na cruz. E pelo que Cristo fez, nós recebemos a graça. Por isso que permanecer firmes e fortes no nosso chamado é fundamentado, tem como base, como sustentação, aquilo que Cristo fez, o Evangelho que nós temos para obedecer e seguir como regra de prática e fé das nossas vidas, e a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, de nos santificar dia após dia. Só assim a gente vai conseguir obedecer ao chamado que nós temos. Só assim nós vamos conseguir reavivar ou avivar o dom que Deus deu a cada um de nós. É olhando a nossa formação espiritual e saber, poxa, de quando eu nasci até agora, tudo o que aconteceu foi plano, foi propósito de Deus para que eu chegasse até aqui. Tudo o que aconteceu foi para formar o meu caráter. Coisas boas, coisas ruins, conquistas, perdas, vitórias, derrotas, decepções, como Paulo teve. Paulo dedicou a sua vida ao Evangelho. E no fim dos seus dias, ninguém o apoiou. Não tinha ninguém para poder testemunhar a favor de Paulo. Todos aqueles que estavam lá, é isso aí, Paulo, vamos lá, seu cara, mano, vamos fazer isso aqui, vamos pregar, vamos evangelizar ali, vamos fazer não sei o que e tal. Todo aquele alvoroço de uma vida inteira. Nos seus últimos dias não tinha ninguém para falar assim, eu estive com Paulo. Ninguém apareceu. Ninguém apareceu para testemunhar a favor de Paulo. Porque todos sabiam que se alguém aparecesse, teria o mesmo fim que Paulo teve. Uma história parecida com um judeu que viveu alguns anos atrás, em que veio, pregou do amor, da cura, da libertação, ensinou as pessoas a falar com o Pai, mostrou que é mais importante você fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você do que não fazer nada. Mostrou que nós precisamos amar uns aos outros. E todos esses ensinamentos foram motivos para que ele fosse crucificado. E quando ele foi condenado à crucificação, todos o abandonaram. E na condenação, alguém que estava tão próximo dele, que se sentava à mesa, que comia do mesmo pão, no mesmo prato, o traiu. O outro negou. E muitos não acreditaram quando falaram que ele tinha ressuscitado. Mas essa é a obra de Cristo. Viver, morrer, ressuscitar para cumprir a justiça. E na sua volta, ele não vai voltar para salvar, mas para julgar. Assim como ele foi julgado, mas ele não vai julgar com parcialidade. Não, ele vai julgar com justiça realmente, com a justiça do Pai. Formação espiritual. Paulo lembra ele da sua formação espiritual. Paulo lembra ele do seu chamado ao sofrimento. Que viver a vida de forma cristã vai causar sofrimentos em nós. Mas nós não estamos sozinhos, nós estamos fundamentados na obra que Cristo fez, que o Espírito Santo está fazendo e o Evangelho faz nas nossas vidas. Mas Paulo também lembra de uma coisa: você tem responsabilidade. Você não recebeu isso de graça para ficar tranquilão, para ficar tranquilona, para ficar de boa, sentadinho, não. Você não recebeu para ficar calado. Lá no verso 13, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Por que você acha que você recebe a mensagem de Cristo, irmãos?
Você já parou para pensar quantas mensagens você já ouviu na sua vida? De domingo, não, domingo, terça, quinta e nos outros dias. Tem igreja que tem mensagem todo dia, né? Para que você recebe tantas mensagens do Senhor? Está sendo confiado a você, a nós, um grande tesouro. E não é mérito esse tesouro está sendo guardado em você. Você e eu, nós somos vasos de barro, frágeis, que não tem valor quase algum. Mas Deus escolheu pessoas assim, como vasos de barro, para guardar tesouros. Confiar a cada um de nós o tesouro das boas novas. Assim como Lloyd recebeu a mensagem e guardou, e ela confiou essa mensagem à sua filha Eunice, que confiou essa mensagem a Timóteo. Paulo está lembrando que a mensagem, o tesouro, a palavra de boas novas que ele recebeu é para que ele confie a outras pessoas, para que deem continuidade à expansão do reino de Deus. Você recebe a mensagem do Senhor, as boas novas, não é para você guardar e ficar guardado sem utilidade alguma. A Bíblia que você tem não é para ficar pegando pó a semana inteira e abrir só no domingo. O chamado, o dom que Deus te deu, não é só para você ganhar dinheiro, não. Mas é para você manifestar o reino, principalmente. Nós, infelizmente, fazemos mau uso do dom que Deus nos dá, achando que, eu tenho o dom de fazer isso, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas quantas pessoas estão sendo direcionadas para o reino através da sua vida e do dom que Deus te deu? Está sendo confiado a você dia após dia, tesouros e mais tesouros. E o que você tem feito com esse tesouro? O mar morto é morto porque ele não compartilha as águas que caem nele, e a salinidade é muito alta, o nível de sal é tão grande que não tem vida mais. Muitas pessoas estão como o mar morto dentro das igrejas, só recebem e não compartilham, não colocam à disposição o dom que têm. Porque ninguém nunca me pediu nada. Mas tem que pedir? Tem que pedir alguma coisa? Será que a gente não consegue enxergar as necessidades? Nós vivemos, nós convivemos. Tem necessidade na sua casa? Tem. E você sabe quais são. E você fica parado? Não, você faz alguma coisa. Tem necessidades na igreja, como instituição, como prédio? Tem. E o que você está fazendo? Você vê, mas é função do fulano, é problema do pastor, é problema de não sei quem. O que a gente viu na semana passada? Se a gente sabe que alguma coisa, que existe uma necessidade, por que a gente não vai e não ajuda? Se dentro da igreja, nas pessoas, você olha e vê que as pessoas estão passando por necessidades, não fique esperando o pastor, o líder, vai você. Por que você não vai e não ajuda? O pastor não é melhor do que você, o líder não é melhor do que você. Você também é chamado, você também tem o dom. Você também pode fazer alguma coisa. Então você também, como o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, você também tem a responsabilidade. Eu recebi do Senhor aquilo que eu compartilhei com você, agora você tem a responsabilidade de compartilhar com outros. Paulo compartilhou com Tito, com Timóteo, com Onesíforo, com Fígelo, com Hermógenes, compartilhou com todos a mensagem. Nem todos aceitaram, nem todos receberam. Esses dois usaram a mensagem para ser instrumento de separação. O que você está fazendo com a mensagem que você está recebendo? Não é possível que você ouça a palavra e não aconteça nada no seu coração.
E se não acontece nada no seu coração, não te impulsiona, não gera compaixão, não gera uma ação sua, desculpa. Você está morto. Quando a gente olha aqui, ele fala para nós que Cristo venceu, né? Verso 10. Agora ele se tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Cristo venceu a morte. Cristo matou a morte. Parece redundância, mas é isso que aconteceu. Cristo matou a morte. E quando a gente pensa em morte, irmão, tem a morte física, que é a separação da alma e do corpo. Tem a morte espiritual, que é a separação da alma de Deus. E tem a morte eterna, que é a separação do corpo e da alma, eternamente de Deus. Cristo matou a morte e iluminou um caminho de vida, de restauração, de reconciliação com o Pai, para que pudéssemos trilhar esse caminho. No caminho você vai ter frustrações? Vai. Vai ter decepção? Vai. Você vai sofrer? Vai. Vai doer pra caramba? Nem tenho como te dizer. Vai com certeza. Então não desanima, porque você tem um chamado. E ao mesmo tempo que existem pessoas que nos desanimam, ao mesmo tempo que tem gente que abandona, que trai, que engana, também tem gente que é exemplo. Isso é importante. Onde é que você está olhando? Você está olhando para as pessoas que decepcionam, que abandonam, que mentem, que enganam, que te frustram, ou você está olhando para aqueles que são exemplos? Porque a gente pode falar, nossa, o Paulo era o cara, o Paulo era o top dos tops do evangelho e tal. Mas o Paulo também precisava de gente. O Paulo também precisava de pessoas que o fortalecessem. Porque você acha que era fácil você ficar a maior parte da vida preso? Toda hora que a gente vê, o Paulo está preso em algum lugar. Por quê? Porque estava pregando o evangelho. Você já parou para pensar se hoje você fosse preso por ter pregado o evangelho? Você ia continuar pregando? É coisa para a gente pensar, viu? Porque nos tempos ali, João, Paulo, Pedro, esse povo todo aí, vivia preso. Por quê? Porque pregava a palavra. Hoje a gente pode abrir uma igreja, pode botar o nome numa placa, pode convidar, sair na rua para convidar as pessoas, pode convidar o vizinho, os parentes, todo mundo pode vir para a igreja para ouvir a palavra. Nós temos essa liberdade. Por que nós temos a liberdade? A gente não valoriza. Quando teve a pandemia, ai, que vontade de ir para a igreja, de participar de um culto, de ouvir a palavra ali, ao vivo e a cores, de ver os irmãos e não sei o que, e ficou aquele, né, desejo. Quando liberou, vamos lá, vamos para a igreja, vamos lá. 2, 3 meses depois, hoje eu não vou não, estou cansado. Falei, como pode, né? Na minha cabeça tem coisas que não... Né, irmão, é isso aí que você entendeu. E não, eu não tenho nem palavra para dizer para você. Mas é verdade. Quando não pode, é porque quer. Agora, quando pode, eu não quero mais. E aí, quando a gente olha as Escrituras, a gente vê que o Paulo, ele não teve vida fácil. Várias passagens você vai ver que ele sofreu um monte de coisas porque estava pregando o evangelho. Ele não estava roubando, não estava matando, não estava ofendendo ninguém, mas para as pessoas falar de Cristo era uma ofensa. E por causa disso, por querer buscar e viver a vontade de Deus para a sua vida, uma vida santa, uma vida separada, uma vida de integridade, Paulo foi condenado. E aí você se coloca agora no lugar do Paulo, né? O Timóteo a gente já fortaleceu bastante aqui, né?
Tudo que Paulo fez até agora já deu para fortalecer o Timóteo. Mas se coloca no lugar do Paulo. Tudo que eu fiz, e no fim eu estou aqui na cadeia. Estou pronto para ser decapitado. Mas o que me fortaleceu para chegar até aqui? Porque a vida de Paulo não foi um mar de rosas. Teve momentos que Paulo, a palavra própria fala que teve momentos que Paulo achou que dali não ia passar, cara. A casa ia cair ali, ia morrer, iam matar ele e já era. Mas aí Paulo lembra do Onesíforo. Gente boa pra caramba, esse rapaz. Esse homem, chamado Onesíforo, ele abençoou a vida do Paulo. Se você olhar aí o verso... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, que eu já me perdi. Verso 16, que ele vai começar a falar do Onesíforo. Ele mostrou tudo o que tinha que mostrar para o Timóteo. Falou, olha, a sua formação espiritual foi assim, Deus te deu dons, você recebeu responsabilidade, não deixa que isso se apague em você, mas coloque fogo nisso, buscando o Espírito Santo. A obra do Espírito é que vai te fortalecer. Não olha para trás, não olha para essas pessoas que nos enganaram, que abandonaram, que deixaram, que tem vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, não tenha medo de pregar o Evangelho. Deus te deu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, o equilíbrio que o Espírito Santo vai gerar em você. E quando mesmo assim as coisas estiverem difíceis, lembra que tem gente que é exemplo para nós. Onesíforo, se você está pensando em ter filhos ou ainda vai ter, põe o nome desse menino. Gente finíssima, Onesíforo. Garanto que só vai ter ele na sala de aula. Dificilmente vai ter dois. Mas o cara é muito... o testemunho que Paulo dá sobre Onesíforo. O cara, eu oro ao Senhor, que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e a sua família. Paulo, quando passou dificuldades na Ásia, foi a família de Onesíforo e Onesíforo que acolheram ele, cuidaram de Paulo, deram morada, deram comida, deram guarita para ele, incentivaram financeiramente. Ele abençoou, ele foi uma bênção na vida do Paulo. O verso 18, a parte B. Isso, verso 18, parte B, ele diz lá, você sabe muito bem o quanto ele me ajudou em Éfeso. Timóteo tinha consciência de quem era Onesíforo, de como ele ajudou o apóstolo Paulo, como ele abençoou o apóstolo Paulo, de como ele consolou o apóstolo Paulo nos momentos de dificuldade. Quantas vezes, pois muitas vezes, verso 16, depois que ele fala lá da família do Onesíforo e tudo mais, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou de eu estar na prisão. Paulo não estava sozinho, tinham homens que eram exemplos, tinham pessoas que eram exemplos e que incentivavam, abençoavam Paulo, consolavam Paulo, animavam Paulo, encorajaram Paulo, porque diz que o Onesíforo, quando chegou em Roma, a primeira coisa que ele fez foi procurar Paulo diligentemente para saber onde é que o Paulo estava. O que você tem plantado na vida das pessoas é aquilo que você vai colher. Onesíforo estendeu a misericórdia ao apóstolo Paulo, e Paulo ora pedindo que Deus seja misericordioso com Onesíforo, porque muitas coisas poderiam acontecer com ele por ajudar o apóstolo Paulo, mas ele não estava preocupado com o que iria acontecer com ele, ele estava preocupado em ser o consolo, em ser o ajudador, o encorajador deste homem chamado Paulo. E a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, no capítulo 5, verso 7, que aquele que exercer a misericórdia vai alcançar a misericórdia. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós sentimos que tudo está sobre mim, tudo sou eu que tenho que fazer, eu que tenho que decidir, eu que... Não toma sobre seus ombros essa responsabilidade. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te salvou.
E Ele vai te sustentar pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo e pelo Evangelho. Mas para essa sustentação ser verdadeira e constante na sua vida, você precisa se alimentar. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual o dom que Deus te deu? O que você está fazendo com ele? Você perdeu de vista tudo que Deus já fez por você para você chegar até aqui? Você tem perdido o tempo de ouvir mensagens e mais mensagens e ir a igrejas e mais igrejas e não fazer nada com tudo que você tem recebido? Você tem uma grande bagagem espiritual, mas o que você está fazendo com ela? Você tem compartilhado essa bagagem com as pessoas, com os mais novos, com os inexperientes, com os novos na fé, com aqueles vacilantes na fé? Você tem sido um Onesíforo na vida de alguém? Você tem consolado, abençoado, animado, agido com misericórdia com as pessoas ao seu redor que necessitam e que precisam de ajuda? Porque às vezes você olha uma pessoa, mas o pastor não precisa. Paulo era o pastor dessas igrejas aqui, Paulo precisava de gente. Paulo não era diferente de nenhum outro ser humano. Pedro não era diferente dos outros, Estevão não era diferente dos outros, todos eram homens que estavam na liderança, mas precisavam de gente que os consolasse, que os abençoasse, que os animassem, que exercesse misericórdia com eles. Paulo estava entre o Onesíforo e o Timóteo. O Onesíforo não diz que ele era um pastor, mas ele foi um pastor na vida de Paulo. Paulo foi um pastor na vida de Timóteo. A mãe e a avó de Timóteo foram pastoras na vida dele. E Timóteo foi fortalecido. E mesmo diante da morte, ele não vacilou. Ele continuou vivendo e anunciando a palavra. Ele guardou com tudo que ele tinha, aquele tesouro que ele recebeu, e compartilhou com homens e mulheres, com pessoas dignas. Com pessoas dignas de receber a mensagem, guardar e compartilhá-las. Ele não fez isso com qualquer um, porque senão seria jogar pérolas aos porcos. Como você tem agido na sua vida? De forma cristã ou não? Quem é você? Paulo, Timóteo, Onesíforo, Hermógenes, Fígenes? Quem é você nessa história aqui? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Eu sei o que eu estou fazendo com o meu. Mas e você? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Se escondendo atrás de desculpas? Se escondendo atrás de idade? Porque às vezes eu ouço as pessoas dizerem, mas eu estou velho para fazer tal coisa e tal. Não. A gente não morre de velhice, a gente morre de doença. E doenças que muitas vezes a gente não cuida, não trata, né? Doenças do corpo e também enfermidades da alma. Mas não é porque você é velho ou velha que você vai... não posso fazer. Pode, se você quiser. Se você tiver consciência de tudo que eu falei aqui, você pode reavivar o dom que Deus deu a você e colocá-lo à disposição do reino. Porque é para isso que nós recebemos dons. Para edificar uma igreja, para fortalecer o corpo de Cristo. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Reflita sobre essa palavra no decorrer dessa semana. Deus tem muito a tratar com você, em você e através de você, para a glória do nome dEle. Mas nós precisamos estar dispostos a isso. Oremos. Bendito seja o Teu nome, Deus Todo-Poderoso, Criador do universo e sustentador das nossas vidas. Porque a nossa história, ela nunca saiu do controle do Senhor. Continuamos onde sempre estivemos, nas Tuas mãos. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas, em meio ao contexto muitas vezes adverso das nossas vidas, nos lembrar de onde nós viemos
e tudo o que aconteceu até chegarmos no lugar onde nós estamos. Que nós possamos nos lembrar que nós somos chamados não apenas a pregar a palavra. O nosso privilégio não é só pregar e anunciar a palavra, mas também é sofrer pelo nome de Jesus. Fundamentados na obra que Cristo realizou naquela cruz e que o Espírito Santo e o Evangelho estão fazendo em nós e através de nós. Nos ajuda, Senhor, a tirar os nossos olhos daqueles que abandonaram, que não vivem uma vida cristã realmente como a Tua palavra orienta. Nos ajuda a tirar os olhos dessas pessoas que muitas vezes só querem receber e não aprenderam que o reino de Deus, mais importante é dar do que receber. E que em nome de Jesus os nossos olhos estejam voltados realmente para os grandes exemplos. Jesus, Estevão, Paulo, Pedro e tantos outros homens da história do Evangelho, que servem para nós como referências de como viver a vida para a glória do nome do Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, que perseguição cristã não é nada do que nós vivemos até hoje. Nós estamos vivendo os tempos, não sei se gloriosos do Evangelho, mas são tempos difíceis, porque o Evangelho não tem tido a importância necessária na vida das pessoas. E isso é complicado. O fato de termos a escolha de buscar ou não ao Senhor, de louvar ou não ao Senhor, de estarmos reunidos ou não em nome de Jesus, tem levado muitas pessoas a viver para o que o mundo deseja, satisfazendo os seus próprios desejos. Que as nossas vontades, os nossos desejos estão submissos, ó Pai, à Tua palavra. Que não seja o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, buscar essa vida, esse plano que o Senhor tem para nós desde antes da fundação do mundo. Um plano de santidade, um plano de integridade, um plano de amor, para anunciar a Tua palavra com palavras, mas principalmente com as nossas vidas. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio, para que possamos viver uma vida para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo possa ser sobre a Tua igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.